Olá, boa tarde. Hoje, dia 29 de novembro, e bem-vindos à nossa meditação do domingo. E o tema de nossas meditações nesses últimos domingos é: a vida não é um rio tranquilo, o que é a tradução do La vie, un long fleuve tranquille, que é o tema das meditações, das mensagens da nossa igreja aqui no sul da França, sudoeste da França, a Igreja Batista da Costa Basca, Église Baptiste de la Côte Basque. Nós somos uma igreja francesa, a igreja é membro da Federação das Igrejas Batistas da França, a Fédération des Églises Baptistes de France. Então, eu gostaria de compartilhar com vocês sobre encorajamento em tempos de dificuldade, porque a vida não é um longo rio tranquilo. Eu gostaria de ler, então, em Filemon, capítulo 1, só tem um capítulo, verso 6. Para que a comunicação da tua fé seja eficaz no conhecimento de todo o bem que em vós há por Cristo Jesus. Também o verso 7. Tive grande gozo e consolação no teu amor, porque por ti, ó irmão, o coração dos santos foi reanimado. O que você faz quando você mesmo está passando por tempos de dificuldades? O que é o caso do Paulo. O Paulo está em prisão em Roma quando ele escreve essa carta. Assim que a carta à igreja de Éfeso, a igreja dos Filipenses e a igreja de Colossos. Ele escreveu, então, essas 4 cartas, mais ou menos nos anos 60, 61, 62, quando ele estava, da nossa era, claro, quando ele estava preso. Interessante de perceber que Paulo, quando está na prisão, ao invés de ficar reclamando, dizendo por que será que eu estou sofrendo desta forma, vivendo na prisão, por que fui traído pelos meus irmãos judeus, por que o Império Romano me colocou nessa prisão, não. Inclusive ele vai dizer, eu sou um prisioneiro de Jesus, sou um prisioneiro pelo Evangelho, não sou prisioneiro de judeu, nem prisioneiro de romano, sou prisioneiro de Cristo. O que você faz quando você é prisioneiro de Cristo? Você ora. É o que Paulo faz quando ele escreve aos Filipenses, aos Colossenses, a Filemon e aos Efésios. Ele ora pelos irmãos. Ele traz consolo e encorajamento. O teu amor, eu tive grande alegria no teu amor, ele diz para Filemon. Filemon mora em Colossos, né, que fica a mais de 1000 quilômetros de Roma. Longe a beça naquela época. Ainda é longe hoje, mas você pode pegar um avião e chegar rapidinho em Roma. Da Turquia a Roma. Mas naquela época era muito difícil. E Paulo escreve a esse irmão que mora em Colossos, na Turquia de hoje, encorajando esse irmão. A comunicação da sua fé, que ela seja eficaz no conhecimento de todo o bem que existe em você, por Cristo Jesus. E o seu amor me trouxe grande consolo. Olha o que ele diz quando ele escreve aos irmãos que moravam na Europa, mas também perto lá da região de Colossos, lá na região da Macedônia, depois da Grécia. Ele diz isso: dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vocês, fazendo sempre com alegria no coração oração por vós em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora. Isso é perseverança. Ele está louvando a Deus pela perseverança desses irmãos. Tão longe de Roma, uma igreja nem tão importante, nem tão rica, uma igreja pobre, mas uma igreja que contribuiu muito pelo ministério de Paulo, inclusive o ajudou quando ele estava na prisão. Pela cooperação vossa, meu coração está cheio de alegria. Olha que interessante. O homem está na prisão, o grande apóstolo Paulo, que agora está trabalhando junto, que sempre trabalhou, inclusive, com esses irmãozinhos, a gente pode até dizer. Encorajamento é algo extremamente importante em tempos de alegria, mas principalmente em tempos de Covid, em tempos de tribulação. Talvez você não esteja em prisão, não numa prisão física, mas talvez você esteja numa prisão espiritual. Talvez você esteja passando por momentos de grandes tribulações. É interessante saber que você esteja em prisão ou não, Jesus é sempre o mesmo. O amor de Deus é sempre o mesmo, o Espírito Santo tem o mesmo poder. Paulo sabia disso.
É por isso que quando ele está preso ou não preso, ele é um homem que prega, que encoraja, que ora, é um homem cheio de fé. Um grande exemplo para todos nós. Nós não veneramos Paulo, nós adoramos o Senhor Jesus, que vive pelos séculos dos séculos. Mas esse homem, Paulo, esse apóstolo, serve de exemplo para todos nós. Colossenses 1,6, ele diz o seguinte, que já chegou a vós, o evangelho que já chegou a vós, como também está em todo o mundo e já vai frutificando, como também entre vós, desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade. Conhecer em verdade a graça de Deus. Ele está dizendo para os colossenses, eu fico super feliz em saber que o evangelho está crescendo no vosso meio. Por quê? Porque vocês conheceram a graça de Deus desde o início. Conhecer a graça de Deus desde o início é extremamente importante. Para mim e para você também. Qual é o conhecimento que você tem de Deus? Quanto mais você conhece a Deus, mais você é uma pessoa que abençoa, que encoraja, que ora. Não existe coisa pior do que crente chato, não é? Que só vê o que está errado na vida dos outros. Paulo aqui, ao invés de ver o que está errado na vida dos outros, ele encoraja esses irmãos dizendo que bênção que você é. Filemon, o seu amor enche o meu coração de alegria. Ele vai ter que falar uma coisa séria com Filemon depois, né? Se você ler a carta, você vai ver. Mas antes de dizer tudo isso que ele tem para dizer, como ele vai fazer também com a igreja de Colossos e de Filipenses, porque tem muito problema na igreja de Colossos, né? Muita gente diluindo o nome de Cristo na mensagem deles. Mas existem muitos servos do Senhor naquela igreja também. E ele está dizendo, vocês entenderam a graça de Deus. Como eu fico feliz em saber disso. Será que o fato de saber que o evangelho está sendo proclamado na sua cidade alegra o seu coração? Você é uma pessoa que encoraja, ao invés de ficar só dizendo coisas ruins a respeito dos outros, você encoraja os irmãos também? Isso não quer dizer que a gente não vai pregar a verdade. Não a nossa verdade, não temos verdade em nós que seja nossa. A verdade que proclamamos é Jesus, porque Jesus mesmo disse, eu sou a verdade. Nós pregamos a verdade, mas nós encorajamos também. Fomos chamados para sermos encorajadores. Orarmos pelos irmãos que sofrem. Orarmos por aqueles que estão passando por dificuldades. Com grande compaixão. Será que o amor dos irmãos está trazendo alegria ao meu coração? Será que eu oro com alegria, como ele diz aqui aos Filipenses? Fazendo sempre menção de vós com alegria em todas as minhas súplicas. Porque eu sei que nós trabalhamos juntos, ele está dizendo aos Filipenses. Eu oro a Deus, eu me alegro em saber que vocês são cooperadores comigo. Sejamos pessoas encorajadoras. Que Deus te abençoe.